Amém? Acho que eu não esqueci de nada. Amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 João capítulo 2, verso número 6. João capítulo 2, verso de número 6, é o texto que inspira a nossa série de mensagens para esses 21 dias de jejum e oração. 21 dias agindo e reagindo como Jesus. O texto de 1 João capítulo 2, verso número 6 diz assim: aquele que diz que permanece nele Jesus, deve andar como ele andou. Eu vou repetir. Aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Queridos, preste bem atenção no que eu quero falar para você. Nós vivemos em um mundo cheio de ações e reações impulsivas. As pessoas estão agindo e reagindo, sabe, de forma impulsiva. Gritarias, discussões, agressividade, falta de paciência nas relações são resultado dessas ações e reações impulsivas que as pessoas estão tendo nesse tempo. Somos rápidos nas respostas, mas nem sempre somos assertivos, nem sempre nós respondemos de forma correta. E Jesus é o modelo perfeito de uma ação e de uma reação. Porque nós não estamos falando só de ação, porque a ação, mesmo algumas pessoas tropeçando nas suas ações, a ação ela é premeditada. A ação você pensa. Agora, a reação é algo espontâneo. É algo que expõe o que você crê. É algo que expõe o que está dentro do teu coração. A reação é algo que está expondo as nossas verdades, inclusive a nossa espiritualidade. Vou dar um exemplo. Se você estiver dentro de um ônibus, e de repente esse ônibus dá uma freada brusca assim, e uma pessoa que está do teu lado fala assim: o sangue de Jesus tem poder. Você vai falar: é crente. Isso é crente, rapaz. Isso é crente. Porque a nossa reação, ela fala a respeito daquilo que nós cremos. Ela fala daquilo que está dentro de nós. E pasme, tem gente que numa freada brusca de um ônibus, em vez de falar o sangue de Jesus tem poder, solta uma palavra torpe. E isso fala a respeito daquilo que está dentro do nosso coração. Por isso que eu quero tratar com você nessa campanha sobre as suas ações, mas também sobre as suas reações. As suas reações. Porque Jesus não apenas agiu com amor, com compaixão, com justiça, mas também Ele reagiu de forma equilibrada diante das provocações, diante das ofensas, diante dos desafios. Sabe o que eu estou falando para você, querido? Eu estou falando que Jesus, Ele teve reações equilibradas que são modelos para mim e para você, diante das provocações, diante das ofensas que eu e você temos tido na nossa semana e no nosso dia a dia. Sabe, Jesus reagiu de forma equilibrada diante dos desafios. Jesus não ficou desesperado. Jesus mostrou claramente como se deve reagir diante dos desafios. Então o convite dessa palavra é claro, dessa campanha é claro. Nós somos discípulos de Jesus, nós somos discípulos de Cristo, e nós precisamos agir e reagir como Ele. Agir e reagir como Jesus é um desafio diário, mas também é uma prova que realmente nós somos discípulos dele. Porque o João
na sua primeira carta fala assim: ei, se nós permanecermos nele, nós devemos andar como ele andou, nós devemos agir como ele agiu, nós devemos reagir como ele reagiu. Querido, o mundo ele está cheio de respostas violentas, de ações egoístas, mas quem segue a Cristo tem um padrão diferente. Por isso, nessa campanha de 21 dias, nós vamos mergulhar no agir e no reagir de Jesus. Nós veremos nessa série uma jornada de 4 ministrações. A primeira, agindo com amor, ou em amor. A segunda é reagindo com perdão. A terceira é agindo com santidade. A quarta é reagindo com compaixão. Hoje eu quero falar com você sobre como agir em amor, como Jesus agiu. Por isso eu quero convidar você para o Evangelho segundo escreveu João capítulo 13. Evangelho segundo escreveu João capítulo 13, verso número 34 ao 35. O texto diz assim para nós, se você está com a sua Bíblia e quiser abrir, Evangelho segundo escreveu João capítulo 13, verso número 34 ao 35, o texto diz assim, Jesus falando com os seus discípulos: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Eu vou repetir esse texto, ou melhor, vou ler o verso 35, nisso conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem o amor uns com os outros. Querido, nas poucas horas, na sala do andar superior, Jesus repete aos seus discípulos esse simples mandamento. Jesus estava indo para a cruz, Jesus estava próximo da morte, Jesus estava caminhando para a cruz. Ele se reúne com os seus discípulos na ceia, ali na Páscoa, e ele repete para os seus discípulos 3 vezes este mandamento. Com carinho, ele diz: amem-se uns aos outros. Com simplicidade, Jesus olha para os seus discípulos e diz: amem-se uns aos outros. Com ousadia, ele ordena: amem uns aos outros. Querido, o amor é a marca registrada do cristão. O mundo reconhece os discípulos de Jesus não apenas por palavras, não apenas por títulos, não apenas por aquilo que ele está vivendo, mas pelo amor que ele está demonstrando. Sabe o que eu estou aqui para falar para você nessa noite? Eu estou aqui para falar para você que o cristianismo não significa tentar fazer o melhor possível. O cristianismo é fazer o que Jesus fez. Ah, pastor, eu estou dando o meu melhor. Ah, pastor, eu estou fazendo tudo que eu posso. Ei, querido, tudo que você pode não interessa. Você precisa fazer tudo o que Jesus fez. E deixa eu te falar, não fique preocupado se você vai conseguir ou não, porque aquele que mandou você fazer no nome dEle, através do poder dEle, através da graça dEle. Jesus disse que era um novo mandamento, ou seja, é um mandamento dado por Jesus, é um novo mandamento. E por que eu estou falando isso repetidamente? Para você entender que para mandamento a resposta é obediência. A obediência é o mecanismo de cumprimento dos princípios dados por Jesus. E amar não é diferente. Amar se faz obedecendo. Nós precisamos compreender essa verdade. Jesus está falando a respeito de um mandamento. Você não pode ordenar um sentimento, mas você pode ordenar uma ação. Você não pode ordenar um sentimento. Quando Davi dialoga com a alma dele, ele está falando assim: por que está abatido? Salmo 42, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Eu não consigo ordenar um sentimento, mas eu consigo ordenar uma ação.
Por isso você precisa compreender a diferença entre um sentimento e uma ação, entre o que você sente e o que você faz. Jesus coloca um novo mandamento como uma proposta de ação. Querido, não podemos impor um sentimento. Kleber, quando você chega estressado na sua casa, você está bravo, irado, se a Virgínia falar assim: amor, tenha calma, fica calmo, você fica calmo? Você fica com mais raiva ainda. Você não sabe o que eu passei lá no trabalho, porque ninguém consegue ordenar o seu sentimento. Ninguém consegue. Quando você chega, Gisele, ou melhor, quando o Paulo chega, você está brava lá, você está triste, abatida, porque o bolo que você ia fazer para o pastor não deu certo, e agora vai ter que esperar 21 dias para você fazer ele de novo, sabe? Não deu certo, queimou o bolo. O Paulo chega e fala assim: porque você está triste? Fica alegre. Fica alegre o quê, rapaz? Você nem sabe o que eu passei aqui. Sabe por quê, querido? Porque a gente não consegue ordenar os sentimentos. Nós não conseguimos ordenar e nem impor sentimentos, mas nós conseguimos ordenar uma ação. Você não pode impor um sentimento, mas nós podemos ordenar uma ação. E você deve agir assim. A sua ação, ela tem que ter um fundamento, ela tem que ter uma origem. A origem é quando você decide caminhar segundo aquilo que Jesus declarou sobre a tua vida. Jesus olha para os seus discípulos e fala: vocês precisam amar uns aos outros, vocês precisam amar uns aos outros, vocês precisam amar como eu os amei. Então vai lá e ame uns aos outros. Eu estou falando para você que a sua ação tem um fundamento. A sua ação não parte do seu sentimento, a sua ação não parte da sua capacidade, a sua ação não passa pelaquilo que você está sentindo. A sua ação passa por uma obediência ao Senhor. Jesus está dizendo que nós precisamos ter uma fonte exterior, e nós precisamos do poder de Jesus para amar uns aos outros. Querido, sabe o que eu estou falando para você aqui nessa noite? Se eu quero amar como Jesus amou, eu preciso do poder que Ele, somente Ele é por Ele, somente Ele pode nos dar. Você está tentando amar pessoas, você está tentando amar realidades, você está tentando expressar o amor a partir de um sentimento. A partir do sentimento você não consegue, porque o mandamento de Jesus para você é obediência, é ordenar uma ação, é falar: mesmo que eu não estou sentindo, mesmo que não haja no meu coração um sentimento, eu vou fazer porque Jesus mandou fazer. E deixa eu te falar sobre isso é difícil, porque vem muitas coisas na sua mente. Então amar como Jesus amou é um desafio, porque exige atitudes práticas, exige de você, querido, preste bem atenção, até sacrifícios. Então a pergunta para esse texto é: como é amar como Jesus amou? Porque se eu já entendi que o amor não parte de um sentimento, se eu já entendi que o amor é um mandamento, como que eu vou fazer isso? Para nós amarmos como Jesus amou, ou como é amar como Jesus, é entender como é o amor de Jesus. E eu começo falando para você aqui, em primeiro lugar, o amor de Jesus é sacrificial. O que Jesus fez por você na cruz mostra o amor dele. Então o amor de Jesus é um amor sacrificial. O próprio Cristo, em João capítulo 15, verso número 13, ele vai falar assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ninguém. Jesus está falando assim: o meu amor por vocês é um amor tão grande, é um amor tão grande, que eu estou entregando a minha vida por vocês.
Aí você deve falar assim: ah, pastor, estou tranquilo então, porque se Jesus já entregou a vida dele, eu não preciso entregar a minha. Mas o evangelista João, na sua primeira epístola lá, 1 de João, capítulo 3, verso número 16, ele fala o seguinte: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Você tem que dar a vida. Preste bem atenção, é um convite você dar uma vida. Aí talvez você está falando assim: isso não me pega, pastor. Te pega sim, preste bem atenção. O que eu estou falando para você é que a ordem de Jesus para você, ao amar alguém, é um amor que vai além das suas conveniências. Querido, hoje em dia as pessoas querem amar segundo a sua conveniência. Por isso que nós estamos vendo muitas famílias abandonadas. Por isso nós estamos vendo muitos filhos abandonados. Porque alguém decidiu amar segundo a sua conveniência. Se me serve, me serve. Se não me serve, estou fora. Que amor sacrificial é esse? Eu não consigo dar mais exemplos a respeito de um casamento, porque a maioria dos casamentos tem se fundamentado não no amor sacrificial, mas no amor segundo a conveniência, segundo a vaidade, segundo o egocentrismo. Ah, se não for do meu jeito eu não quero, já peço divórcio, estou fora. A gente precisa parar com isso, porque o amor que Jesus está promovendo para nós e propondo para os seus discípulos é um amor que vai além das suas conveniências, que envolve entrega, renúncia, abnegação, envolve matar o meu eu, o meu orgulho, a minha vaidade. Hoje há uma predisposição do ser humano de agir segundo a sua conveniência. Há um amor por conveniência. É aquela lei do mínimo esforço que reina e dificulta o agir em amor como Jesus. A gente precisa parar com isso. A gente precisa entender que nós somos chamados de filhos, e filhos andam como Ele andou, discípulos andam como Ele andou. Eu preciso sair da minha zona de conforto para amar pessoas. Eu preciso, mexer com as estruturas da minha vida para amar pessoas. Não é fácil. Eu poderia dar exemplos aqui de um amor sacrificial de pai para filho, de mãe para filho, mas preste bem atenção, nem isso a gente consegue nesses dias, porque a gente está vendo pessoas vivendo pela sua própria ganância, pela sua própria vontade, não querem viver um amor sacrificial, querem viver uma zona de conforto, querem estar confortáveis, e se tiver que escolher entre amar os meus com sacrifício e ficar aqui ileso na minha zona de conforto, eu escolho a minha zona de conforto. É isso que as pesquisas estão apontando. Consegue entender aonde está a profundidade desse tema agora? Para com conveniência. Para de querer, declarar um amor que não abre mão dos seus interesses. Jesus teve que abrir mão da sua glória. Filipenses capítulo 2, Ele abriu mão da sua glória. Ele estava junto com o Pai, Ele abriu mão da sua glória para amar você, para provar o amor dEle para você. Ei querido, qual é o desafio dos discípulos de Jesus? Andar como Ele andou. Nisso conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. É abrir mão dos nossos interesses pessoais para abençoar alguém. É como você faz pelos seus filhos, e espero que faça. Faça isso também dentro do seu casamento. Abra mão, ame de forma sacrificial.
A geração que está vindo agora, querido, eu me preocupo muito, eu oro muito, porque o exemplo dessa geração é um exemplo corrompido. O que essa geração vai viver, como essa geração vai construir família, como serão os relacionamentos daqui por diante, porque essa geração, ela não consegue se sustentar em pé, nem no seu namoro, nem nas suas atividades, quanto mais em uma relação matrimonial. Meu Deus, aonde a gente vai parar? Amor sacrificial é o exemplo do amor de Cristo. Segunda característica de como é amar como Jesus amou, é um amor incondicional. Um amor incondicional. Romanos capítulo 5, verso número 8, olha o que o texto diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Preste bem atenção, você não era filho, você era um pecador. Cristo morreu por você. Você não merecia, sabe? Você não merecia, mas Ele amou você. O amor dele é um amor que vai além do seu merecimento, da sua capacidade, da sua resposta em responder. O amor, mesmo quando não merecíamos, foi declarado por Jesus. Ou seja, nós precisamos aprender que não existe condição para amar. Tem gente com uma lista. Eu tenho uma lista aqui, ó. Essa é a minha condição. Se você quiser, bem. Se você não quiser, amém. Ei, querido, preste bem atenção no que eu estou falando para você. Se você está debaixo de uma realidade de aliança, de relação, você precisa entender, compreender essa verdade espiritual. O amor de Jesus é um amor incondicional. Para de querer colocar condições naquilo que você está, sabe, realizando ou entregando para alguém. Você não foi chamado para agir, sabe, a partir da sua lista de condições, nem exigir isso dos outros. Eu só faço se você me fizer isso. Ei, querido, amar mesmo quando não somos correspondido é o nosso desafio. É difícil, a palavra é pesada, mas é a realidade que está na Bíblia. A gente precisa aprender a amar. A gente precisa entender que o amor de Cristo é um caminho, uma proposta de obediência, não de sentimento. A terceira e última característica do amor de Jesus, como é amar como Jesus? Como é o amor de Jesus? É um amor transformador. O amor de Jesus transforma. Olha o que diz em 1 João capítulo 4, verso número 7 ao 8. O texto diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha o princípio que João está falando para nós. O princípio de um amor transformador. Aquele que ama nasceu. João faz um link do novo nascimento. O que é o novo nascimento? É uma transformação que acontece na sua mente. É uma transformação que acontece no seu espírito. O seu espírito estava morto, você era escravo. Jesus entrou na sua vida, você renasceu, nasceu de novo. Esse processo dá uma nova condição. Esse processo de transformação, a partir da revelação de Cristo, a partir da revelação do amor de Cristo, a partir da revelação do amor de Deus, transforma você. O nosso amor precisa ser um amor que transforma pessoas. Transforma, que muda vidas, que restaura famílias, que cura feridas. Mostrar Cristo ao mundo através do amor é propor mudanças, é propor realidades completamente diferentes, é viver à altura daquilo que Jesus viveu.
O desafio dessa campanha, queridos, é justamente isso: viver à altura daquilo que Jesus viveu. E Ele falou isso para os seus discípulos. O amor de Jesus é um amor com tudo, que é um amor que você precisa ter. Quando Jesus estava nas últimas horas para ser preso, o texto diz para nós, lá no Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, verso número 42, que Jesus está ali orando, se conectando ao Pai. E aí Jesus fala assim: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Tem hora, querido, que é difícil amar, e a gente faz essa oração: Senhor, se quiseres, afasta de mim essa tribulação. É uma pessoa, tá? Afasta de mim esse homem. Afasta de mim essa mulher, Senhor. Senhor, afasta de mim essa sogra. Se quiser, o Senhor pode, o Senhor quer. Mas Jesus fala assim: se quiseres, afasta de mim. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu quero que você entenda a fala de Jesus: não seja feita a minha vontade. Esse é o amor com tudo. Há momentos, querido, que nenhum pedaço do seu ser sente a vontade de amar. Contudo, você age com amor mesmo assim. Quando o seu cônjuge trai a sua confiança, e você ama mesmo assim, esse é o amor com tudo. Quando o seu filho fez uma coisa absurda, tola, e não foi a primeira vez não, a terceira vez consecutiva, você ama ele mesmo assim. Isso é o amor com tudo. Esse amor que é capaz de negar e sacrificar os meus prazeres. Se o meu interesse é amar pelo prazer, do prazer para o prazer, você precisa sacrificar isso. Você precisa alinhar esse amor. Você precisa alinhar essa realidade, você precisa alinhar essa verdade, porque hoje, infelizmente, as pessoas querem amar segundo as suas condições e interesses, segundo, sabe, as suas conveniências, mas hoje eu estou aqui para falar para você: ei, querido, você precisa agir não a partir de um sentimento e nem fundamentado nos prazeres deste mundo, você precisa amar segundo a obediência, com o fundamento naquilo que Jesus falou para você. Quando Jesus foi pregado na cruz, Ele ainda olhou para aqueles que estavam crucificando e disse: Pai, perdoa-lhes. Querido, essa foi a ação de amor de Jesus. Os sentimentos, eles fazem parte do pacto do amor, fazem parte. Mas sem dúvida, se você andar segundo o seu sentimento, você não vai amar como Cristo amou. Os sentimentos fazem parte, sim, mas eles não têm direito de dar o voto decisivo sobre aquilo que você vai fazer. Eu vou repetir. Os sentimentos não têm direito de ser o voto decisivo sobre como você vai agir. Porque se o sentimento dar o voto decisivo, você vai ser um homem agressivo, uma mulher gritona, não sei se existe isso, mas você entendeu?
Você vai ser uma pessoa desequilibrada, porque os seus sentimentos eles andam segundo a circunstância, mas o seu espírito anda segundo a obediência de Deus. Então decide o que você quer para a sua vida, e para de condicionar o amor a um sentimento. Amor é mandamento, é decisão. Vou amar. Está difícil, fala demais, mas vou amar, porque Cristo me mandou amar. E se tiver que sacrificar os meus ouvidos, eu vou sacrificar. Eu vou amar. Esse é o amor proposto por Jesus. Jesus, quando Ele diz a respeito de amor, Ele está falando isso. Quando você age com um coração obediente a Jesus, mais cedo ou mais tarde, os seus sentimentos vão te seguir. Então para de querer que os sentimentos dê a direção. Ei, sentimento não dá direção. O que dá a direção é Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ei, sabe o que eu estou falando para você? Para de fazer os sentimentos aquele que controla a sua vida. Quem controla a sua vida é a sua obediência a Jesus de Nazaré. Então é falar: Senhor, me dá um coração igual ao Teu. Senhor, me dá um coração obediente, um coração que ouve a Tua palavra, e que ainda que a minha alma está falando assim: estou triste, abatida, porque você está abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. É uma ação que Ele está falando. Ei, você precisa dar ordens para o seu sentimento, para a sua alma. Ei, espera em Deus, espera em Deus. O amor de Jesus é sacrificial, é incondicional, é transformador. É transformador, porque uma mulher, ao encontrar-se com Jesus, à beira da morte, sendo condenada a ser apedrejada até a morte, o amor revelado por Cristo mudou a história daquela mulher. Um homem de pequena estatura, odiado por aqueles que estavam à sua volta, encontrou-se com o amor de Jesus e a sua vida foi transformada. Uma mulher buscando água para beber, ao se encontrar com Jesus, teve a sua vida transformada, porque viu o amor de Deus através de Cristo. Um homem abandonado à beira do caminho, condenado à mendicância, esse homem foi transformado, porque um dia ouviu a voz do amor, ouviu o tropel que o amor faz, ouviu o barulho do amor. Ei, um homem há 38 anos na beira de um poço, com a sua simpatia, esperando um tal do anjo que não descia, e quando descia ele não chegava, chegava todo mundo, mas ele não. Mas um dia ele se encontrou com o amor chegou até ele e falou: levanta da onde você está, levanta, pega o teu leito e vai embora para a tua casa. Esse é o amor que nós temos. Ei, quero que você fique em pé onde você está aí.